Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal preferido do titio Mark Bloch, cara. E a gente está aqui para voltar a falar sobre esse livro, porque o primeiro vídeo que eu postei no canal, quando eu voltei a postar vídeos aqui, chegou a 1000 visualizações, então é uma forma de comemorar esse marco aqui do canal, beleza? Antes de qualquer coisa, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, que é muito importante, é o pagamento vital que você faz pra gente continuar nosso trabalho, beleza? E assim, né, galera? Se você quiser entender melhor como se aplica esses conceitos de historiografia, eu recomendo que assistam as lives que eu fiz sobre o conflito Irã-Iraque e como que aplica isso na prática, né, da nossa pesquisa e da nossa análise, beleza? Dito isso, vamos lá. Cara, historiografia, resumidamente, é a forma como se escreve e se pesquisa a história. E existe uma certa tradição ocidental. Eu não vou falar da historiografia oriental, beleza? Nem árabe. Essa tradição ocidental que vem basicamente de Heródoto. E eu tenho um vídeo aqui no canal falando, debatendo se Heródoto é ou não o pai da historiografia ocidental, beleza? E segue-se com historiadores romanos, né, Tucídides, cronistas medievais, mas aqui a gente vai falar da historiografia, ou seja, a forma de pesquisar e escrever a história contemporânea. E a gente tem um paradigma muito importante nesta questão no século XIX, com os historicistas, sobretudo pela figura de Leopold von Ranke, mas outros, né? E positivistas, por exemplo, o Hipólito Taine, que são coisas distintas, mas tinham algumas semelhanças por conta do seu tempo, o século XIX. Mas falando aqui do historicismo, por exemplo, a ideia era que o historiador tinha que, entre aspas, como diz o Leopold von Ranke, apresentar os fatos tal como aconteceram por meio de fontes primárias, sobretudo, né? Ou seja, a ideia de que as fontes falavam por elas mesmas e que as fontes continham a verdade histórica e a função do historiador é reunir fontes e apresentar os fatos. Isto muda com o que a gente vai chamar de uma escola dos análises, que surge ali, sobretudo, com a figura de Mark Bloch e Ferber. Depois, Fernando Brodel, Legoff e a terceira geração, Peter Burke, por exemplo. E o que tem de característico dessa nova forma de entender a história? E começa-se com o Bloch. É entender a história como um problema. É entender que as fontes não falam por elas mesmas, mas que é necessário, da parte do historiador, extrair da fonte respostas, encontrar formas de compreender melhor a fonte e achar soluções para problemas que são postos pelo pesquisador. A mesma fonte pode ser interrogada ao longo do tempo por historiadores diferentes, de formas diferentes, com métodos e ferramentas diferentes. Então aqui, eu diria que existem poucos fatos na história e muitos artefatos, fatos produzidos, narrativas, embora eu não curta muito essa palavra, né? Então, para o Bloch, a função do historiador é interrogar a fonte, é fazer perguntas históricas e buscar respostas. Em história, diz o Bloch, não há postulado. As respostas não são postuladas, são buscadas. Elas não são dadas por meio das fontes. Entende? Então acho que essa é a grande revolução na historiografia ocidental por parte do Bloch, daquilo que a gente vai chamar de uma revista dos análises, história social, né? Chama-se também de escola dos análises. Então acho que essa é um comentário básico que eu queria fazer, além da importância do Bloch em definir a história como uma ciência própria, isto é, tendo um objeto próprio, específico, e métodos adequados ao seu objeto. Por exemplo, a história faz parte das ciências humanas, ou seja, está em diálogo
metodológico, com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia, talvez, e com essas áreas que se ligam ao conhecimento humano, como, por exemplo, o direito. Mas o que há de diferente na história? Porque se a história não tem um método próprio, e aí é um debate que houve entre, por exemplo, o Fernand Braudel e o Lévi-Strauss, para que a gente precisa da história se a gente tem a antropologia, se a gente tem a sociologia? Então, o bloco tem um desafio. Vamos definir qual que é o objeto da história. Antes de tudo, é o ser humano no tempo. É o ser humano na dimensão da temporalidade pela percepção humana. Definindo em poucas palavras, o tempo humano. O ser humano no tempo. Não é o ser humano no passado. A história não é uma ciência sobre o passado. É sobre o ser humano no tempo, passado, presente e futuro. Definindo esse objeto, que é diferente do da sociologia, que também estuda a humanidade, assim como a antropologia também estuda a humanidade, mas a sociologia estuda a partir da Revolução Industrial, com ferramentas para isso. A antropologia, por meio da produção de cultura. O historiador não pode fugir da dimensão da temporalidade, entende? É isso que o Marc Bloch diz. Com muita influência das regras do método sociológico de Durkheim, que se perguntou a mesma coisa. Opa, será que a sociologia não tem que ter um método próprio? Ou tem que ficar emprestando o método da física? O Bloch diz, será que a história não tem que ter um método próprio, adequado? Então primeiro tem que definir um objeto, o ser humano no tempo. E não basta isso para definir uma ciência. É necessário ter métodos, ferramentas para lidar com os seus objetos de estudo. Que no caso da arqueologia e da história, por exemplo, são objetos ausentes, que eu só posso encontrar por meio de intercâmbio, ou seja, das fontes, por meio indireto, de vestígios. Diferente da antropologia, por exemplo, ou da geografia, da qual eu posso estar presente com o meu objeto, na grande maioria dos casos. Por exemplo, ao visitar uma comunidade tradicional. Então, acho que esta é a grande contribuição do Bloch, cara. E se você quiser entender melhor como se aplica esses conceitos e outros, como memória, diacronia, sincronia, eu recomendo que você vá lá nas lives, beleza? Então é isso. Deixa seu comentário. Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, porque esse é o pagamento vital que você faz aqui pra gente continuar nosso trabalho no YouTube, beleza? Tamo junto, galera, boa semana e bons estudos, é nóis!